O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes. O seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. A Premium está preparada na linha de scrimmage. Eu, Matheus Pinheiro, como bom quarterback, estou pronto para comandar a equipe. Vitor Herman, pronto para comentar. E você, tá pronto? O Primeira Descida chega todas as terças-feiras a partir das 8 e 10 e meia da noite para destacar tudo sobre a temporada da NFL, jogos, números, destaques. Primeira Descida. Aqui é Touchdown Premium Esportes. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes. O seu esporte no caminho do bem. O melhor da NFL você encontra aqui. Rádio Prêmio Esportes, com Matheus Pinheiro e Vitor Herman. Isso aí, galera, mais uma edição do Primeira Descida chegando agora pela Rádio Prêmio Esportes para destacar, mas já, a semana 10 da NFL, parece que passou voando, nem parece que em setembro a temporada começou lá em Foxborough.
Mas enfim, tá começando mais um Primeira Descida. Eu quero desde já mandar um grande abraço a você, amigo ouvinte, que tá com a gente em mais esse podcast, ouvindo pelo seu computador, ouvindo pelo celular, participando também conosco pelo Twitter, Facebook, WhatsApp. A Prêmio agradece demais a sua participação e também mandar um grande abraço pro meu amigo Éder Traschini, que nas últimas 2 semanas levou o podcast aqui comigo. Grande Éder, valeu demais. A porta vai estar sempre aberta pra ti, meu amigo, porque hoje ele está de volta. O muso da NFL na web rádio brasileira, Vitor Herman, meu amigo. Hello, my dear. E aí, Matheus, como é que vai, mano? Tudo bem? Espero que sim. Bom, mandar um abraço para o pessoal aí que tá nos ouvindo aí na rádio, pelo celular também, pelo computador. Agradecer ao Éder, né, que ficou aqui enquanto eu não pude estar. E, pô, o cara sabe muito sobre a NFL. Eu aprendi com ele também, ouvindo os podcasts. Muito bom, obrigado aí. Vamos que vamos para essa semana 10, foi muito legal. Só me tira uma dúvida, né? Engraçado, eu vou contar uma história pra vocês, ouvinte, porque a gente, como mora na mesma cidade, a gente vive combinando de gravar em alguns lugares, né? Só que aí quando eu resolvo falar, não, dessa vez a gente vai gravar junto em algum lugar, o cara me viaja. O cara tá fora do Brasil, meu amigo. Você tá onde hoje? Você tá na Austrália ou tá na Inglaterra? Hoje eu tô na Inglaterra, vim aqui conhecer a BBC. Eu tava na Austrália pra cobrir o UFC 193. Rousey vs Home, e agora como é uma viagem longa, então eu fiz escala em Doha, depois uma escala em estadia aqui em Londres, e vou ficar aqui até quinta-feira conhecendo a BBC. Rapaz, tá muito bem na foto, hein? Nem me fale, tá muito bem. E a BBC, aliás, é uma televisão muito bem estruturada, muito bacana. Então vamos começar a falar dessa semana 10. Você falou que foi interessante mesmo, porque foi a rodada das zebras. A gente vê o Jets perdendo, o Jaguars ganhando, o Dolphins ganhando, deixa eu ver mais o que, o Bears ganhando de lavada, o Bucks ganhando, o Titans ganhando, o Texans, aliás, ganhando. Tipo, muitas coisas improváveis. O Peyton Manning lançando 4 interceptações. Meu Deus, o que tá acontecendo nessa rodada? Hecatombe. Então, foi interessante justamente por isso, né? Tá muito equilibrado. Também teve a vitória dos Dolphins contra os Eagles, na casa dos Eagles, né? Foi muito legal. Teve os Lions vencendo os Packers, que está sucumbindo aí na NFL, 3 derrotas seguidas. Foi uma semana bem movimentada, assim, no sentido das zebras, né? Bom, vamos colocar o nosso avião para decolar, começando com o Thursday Night Football de Buffalo Bills e New York Jets no MetLife Stadium. Olha, um jogo que de certa forma foi interessante em alguns aspectos, né? A gente vê o Ryan Fitzpatrick não jogando tão bem assim como jogou nas últimas rodadas, o LeSean McCoy fazendo uma grande partida, o Tyrod Taylor definindo mais uma vez a favor da equipe de Buffalo, tivemos até punch bloqueado e tudo, enfim, foi um jogo bem interessante, e um placar que eu particularmente não esperava, 22-17 pro Buffalo Bills, que assume o lugar do New York Jets no Wild Card com esse resultado. Foi o retorno do Rex Ryan, né, à sua antiga casa, com sucesso, né, ele que foi demitido dos Jets no janeiro desse ano, depois de 6 temporadas no comando do New York Jets. Bom, a defesa de Buffalo, né, que é o que mais preza o seu head coach, foi muito forte, forçou turnovers, interceptações, fumbles, o special teams pontuando, e o ataque sempre preciso colocar o seu kicker para chutar em boas posições para chutar o field goal, né? Nada lá muito extraordinário, mas foi competente o suficiente para a vitória. E falando de defesa, rapidão, as 5 vitórias dos Bills, tá 5-4, né? 5 vitórias, 4 derrotas. Essas 5 vitórias na temporada, o time sofreu 17 ou menos pontos. É muito interessante quando o time vence, sofre pouquíssimos pontos. Engraçado que a gente falou que a defesa do Jets era muito sólida, né? Depois daquela semana 1 contra o Indianapolis Colts. Mas é legal até mesmo que a própria equipe do Buffalo Bills esteja também nos provando o contrário. Tyrod Taylor teve 17 passos completos em 27, 158 jardas, 1 touchdown lançado, além de 6 corridas para 12 jardas. Tyrod Taylor fazendo uma partida bem sólida. Não foi aquela coisa espetacular, mas a volta dele, né, que voltou semana passada, dá confiança pro time. Eu gosto desse garoto, eu sempre falo nele. Ele corre bem com a bola, ele tem o ex-coordenador de quarterbacks que era do 49ers, eu sempre gosto de lembrar disso, que treinou o Kaepernick nos seus momentos bons, né? E ele tem 5 vitórias em 7 jogos quando ele joga titular. Então não tem como não confiar nele, né?
Foram poucas jardas, um touchdown só, mas ele teve muita precisão no passe e teve também uma corrida chegou a correr 8 jardas de uma vez, né? Então é um quarterback confiante, dá confiança pro time. Eu gosto dele e tem um futuro legal aí acho que ele era do Baltimore Ravens, né? Aí acho que agora tá no Buffalo Bills e tem conseguido bastante experiência e na NFL e tem se mostrado muito bom. Com certeza, né? Não é lá um grande quarterback, mas pro que Buffalo tá precisando hoje, tá dando conta do recado. Uma boa partida do Tyrod Taylor. E um detalhe interessante, né? O Tyrod Taylor nessa temporada é 5-2 quando joga de titular. Ou seja, ele é um quarterback sólido na questão de vitórias. LeSean McCoy teve 19 carregadas para 112 jardas, além de 5 recepções para 47, fazendo a soma 159 jardas totais para LeSean McCoy. Agora analisando o lado perdedor, Ryan Fitzpatrick, 15 passes completos em 34, 193 jardas, 2 touchdowns lançados, porém 2 interceptações, sendo que uma foi no finalzinho e sacramentou a vitória do Buffalo Bills. O final de partida foi bem movimentado, né? Os Bills não conseguiram converter uma terceira descida pela polegadas, uma jarda ali, e depois teve um long snap horrível, né? O Colts Smith não conseguiu pegar a bola ali no punt, teve que segurar e não conseguiu chutar a bola. Aí depois os Jets chegaram na linha de 10 jardas, precisava do touchdown, não anotou nem o field goal. Depois o Fitzpatrick teve mais uma chance e foi interceptado no fim, né? O Fitzpatrick, ele também estava se mostrando, como a gente está falando do Taylor, ele também, pelo lado dos Jets, se mostrou sólido, mas nessa partida ele acabou errando bem no finalzinho. Mas não foi aquele jogão, né? Mas como a gente está falando no começo da análise da partida, mas foi movimentado somente nesse final, né? Isso não tenha dúvida. Bom, o destaque do Jets, além do Fitzpatrick, é o Eric Decker, né? Que teve 6 recepções, 85 jardas e um touchdown. Essa é a 5ª derrota seguida dos Jets em Thursday Night Footballs. A última vitória foi em 2010. E essa foi a 3ª vitória seguida dos Bills jogando fora de casa nos Estados Unidos, porque eles perderam em Londres para os Jaguars. Mais algum destaque dessa partida? Bom, agora os Bills vão pegar os Patriots, né, fora de casa. E o time, como você bem falou, é 3-0 fora de casa jogando nos Estados Unidos. Então, bom, eu não vou falar nada, porque quando a última vez que a gente falou de um time que podia pegar os Patriots e vencer, que foi o caso dos Jets, perdeu. E logo depois que os Jets perderam de New England, começou a perder na 3ª derrota seguida, né, nos últimos 4 jogos. Então não vou falar nada dos Bills, vamos deixar acontecer na semana que vem, né? Vamos ver o que acontece. Porque tem muito time nessa temporada da NFL que é um legítimo golfinho, né? Vai, faz uma graça e de repente cai de volta na água, né? Enfim, vamos literalmente, né? Com o Miami Dolphins. Né? A gente faz essa alusão, é fácil, né? Bom, pega o avião e vamos pra onde? Vamos ver aí o Detroit Lions e o Green Bay Packers, né? Uma vitória aí depois de tanto tempo no Lambeau Field. Eu acho que essa foi a maior zebra da rodada, quiçá da NFL dos últimos anos. Os extra points nessa distância maior assim, né? Estão deixando os jogos meio loucos e abertos, né? Porque o Matt Prater, ele errou 2, né? E quase que o Green Bay empatou o jogo, né? No final da... Não, mas o que me chama mais atenção é o fato do Mason Crosby ter errado um field goal de 52 jardas. A bola não pegou nem força pra chegar no gol. É verdade. Eu acho que é por causa acho que tá começando a ficar frio, né? Nos Estados Unidos, o outono tá chegando ao fim, o inverno tá chegando. Depois a gente vai falar um pouco disso no caso do Peyton Manning, né? Que a gente sabe como ele se sente bem desconfortável jogando no frio. Mas assim, um cara como o Crosby, como o Aaron Rodgers, que estão no time há muito tempo, estão acostumados com o frio, né? Quando ele tá chegando. Então, não sei qual que foi o problema deles, não. Porque a gente sabe que a bola fica mais rígida, né? Quando tá no frio e tudo mais. Tem aqui várias coisas que disseram pra gente sobre o que aconteceu, o que estava acontecendo da última vez em que os Lions ganharam do Packers no Lambeau Field. A principal de todas que eu faço questão de destacar: Calvin Johnson, Megatron, estava no jardim da infância. Eu não tinha nem nascido ainda, né? Nem você eu, também não era nem projeto ainda. Acho que 1990, né? Sei lá, 91, não é por aí. Não, a gente não era nem projeto, cara. Ainda bem que a gente pode falar isso, né? A gente pode entregar a nossa idade, a gente não é velho mesmo, né? Por falar em velhice, abraço, Rodney Brocanelli, meu chefe, valeu.
Vamos passar em frente pros jogos, né? Foi a maior zebra da rodada, sem dúvida nenhuma, mas o Aaron Rodgers fez uma partida bem consistente, conseguiu levar o time pra frente, embora o Megatron tenha falhado no onside kick, enfim, foi uma partida emocionante mesmo com poucos pontos. Vamos pra onde? Vou falar mais uma derrota do Dallas Cowboys agora contra Tampa Bay, que eu achei que deveria ter, era obrigação vencer, mas não venceu. Acho que essa é a 7ª ou 8ª derrota seguida dos Cowboys sem o Tony Romo. Já teve o Kyle Orton, já teve o Brandon Whedon, agora o Matt Cassel. 9 derrotas seguidas, velho, horrível. 9 derrotas? É. Não, e o detalhe, eu e o Éder, a gente comentou na semana passada, porque se o Cowboys ainda pensa em alguma coisa pros playoffs, tinha 2 jogos ganháveis na sua frente. Os Bucks no Raymond James e semana que vem vai enfrentar o Dolphins no Sun Life. Mas já vai ter o Romo no Sun Life Stadium contra o Dolphins. Ou seja, o Cassel tinha a obrigação de ganhar esse jogo. Mas se não ganha nem dos Bucks... Olha, mas assim, pensando lá na frente, eu falei pra você tá comentando no Facebook até esses dias que, semana passada, né, que os Cowboys precisavam vencer os Bucks. Era obrigação vencer, não venceu. Mas os Eagles perderam dos Dolphins, os Giants têm uma semana aí, semana que vem, a última semana, a bye week, né? E os Redskins estão ganhando, meu Deus do céu, já fala também dos Redskins, sensacional, Kirk Cousins, tá ganhando. E os Cowboys têm 2 jogos contra os Redskins. E se eles vencerem esses 2 jogos, que é o que ainda tem para fazer nessas últimas semanas, e empatando em número de vitórias e tudo mais, o confronto direto decide. E você vencendo esses 2 jogos em confronto direto, os Redskins também vencendo, tá quase ali, né? Não sei, cara, quem sabe, né? Tô mirabolando aqui umas coisas, mas tentando, Dallas não pode ficar fora dos playoffs, porque com o Romo o time é outro, cara, é outro. Não, o Dez Bryant se transforma. É engraçado, né? Tony Romo e Dez Bryant é a mesma coisa que Big Ben Roethlisberger e Antonio Brown. É a mesma coisa, é uma sintonia que você exatamente, não exatamente. É uma sintonia maravilhosa. Bom, era uma partida que estava caminhando para ser um jogo sem touchdowns, mas a poucos segundos do fim da partida, no 4º período, James Winston anota uma corrida de 1 jarda pro touchdown e sacramenta a vitória. Não, mas assim, o jogo foi bem fraco mesmo. Um jogo que um quarterback que lança 2 interceptações e ao marcar o único TD corrido de 1 jarda, antes ele tinha deixado a bola cair antes de entrar na end zone, era fumble. Mas deu a sorte de um estúpido jogador da Dallas Cowboys fazer uma falta. Foi ridículo, né? Então, eu acho que, desculpe a palavra, mas teve muita cagada no jogo. O Matt Cassel, o Dez Bryant teve uma tretazinha, deu uma discussão ali numa bola que o Matt Cassel jogou muito alta pra ele. A defesa que faz falta dentro da red zone, o árbitro que não viu uma falta dentro, pra mim foi falta, o cara colocou as mãos nas costas do Dez Bryant. Tá complicada a situação pros Cowboys mesmo, só com o Tony Romo. Você fala de treta, né, entre jogadores, né? Pra mim, 2 coisas. O Cassel não deveria ter sido contratado, tinha que ter seguido com o Brandon Whedon. Porque depois daquela partida contra o Saints, que ele lançou um touchdown longo pro Terrence Williams, ele ganhou uma certa confiança. Fez uma boa partida contra os Falcons, mas naquela época o Falcons estava voando. Devonta Freeman e Julio Jones estavam jogando maravilhosamente bem. Obviamente, o Falcons também é outro golfinho, fez uma graça e já caiu, né? Mas do mesmo jeito vai pros playoffs, porque aquelas primeiras vitórias fizeram diferença. Mas enfim, o Brandon Whedon tinha que ser o quarterback da equipe de Dallas. Tava aos pouquinhos desenvolvendo, tinha lançado o touchdown contra o Eagles e tudo, sabe? Eu acho que foi um erro a contratação do Matt Cassel. Assim, talvez não seja um erro porque era um cara experiente, mas de ter mantido o Brandon Whedon como quarterback principal, eu concordo, porque nesse jogo assim, foi poucos pontos de vantagem, 4, que é de derrota, de desvantagem 4, contra os Eagles foi só na prorrogação, então talvez nesses jogos, um field goal a mais, ou 2 field goal a mais, o Brandon ganhando território, né, melhor do que o Matt Cassel lançando interceptação, pelo menos faria field goals, e aí poderia vencer essas partidas com diferenças mínimas, né, e são partidas que estão fazendo muita diferença, e 2-7, 2 vitórias, 7 derrotas, termina com 9-7, né, então é muito difícil pensar em playoffs, mas, bom, tá rolando, ainda tem chance, então vamos acreditar, né? A gente tem 7 jogos ainda, e desses 7 jogos o Tony Romo vai jogar esses 7, sendo que 4 ou 5 vão ser contra rivais de divisão, então 7 vitórias ainda podem colocar o Cowboys nos playoffs. O Wild Card é muito difícil, mas é uma divisão muito
muito parelha, de tão ruim que é, né, pra falar a verdade. Mas é bom, ruim eu tô sendo maldoso, o Giants tá fazendo uma boa temporada. Daqui a pouco a gente fala do jogo do Giants, porque o Odell Beckham Jr. está impressionando muito. Bom, saímos de Tampa Bay, saímos do Raymond James, do navio pirata, e vamos pra onde? Vamos falar de um invicto aí agora, Carolina Panthers, pode ser? Né? Vamos lá. Porque falar de invicto na NFL hoje tá ficando cada vez mais estreito. 27-10 pros Panthers em cima dos Titans no Nissan Stadium. Marcus Mariota teve 16 passes completos em 24, 185 jardas, porém uma interceptação. Já o Cam Newton teve 21 de 26, 217 jardas, um touchdown, além de 9 corridas, 23 jardas e um TD anotado com as próprias pernas. Esse Cam Newton tá impressionando e vai voar muito. Muito bom, ele tá jogando demais. Meu, é a quinta temporada dele na NFL ainda, cara. Então ele tem bastante tempo pra jogar. Como você falou, ele teve touchdown corrido, teve touchdown lançado. São 30 jogos com um touchdown corrido e um lançado. O Steve Young é o recordista com 31 partidas. E como eu falei, quinta temporada dele ainda na NFL. E a porcentagem de passes completos foi incrível também. Acertou 21 de 26, uns 80% aí, né? Cara, o Cam Newton já tá... O futuro dele tá aí, entendeu? Que ele é um excelente quarterback. Mas eu acho que ele ainda pode melhorar, porque ele é incrível. Ele tem um potencial sensacional. Só que, ó, eu me arrisco a fazer essa comparação. Pra mim, o Cam Newton foi o Andrew Luck que deu certo. Assim, são estilos diferentes, mas se você vê, tipo, por quarterbacks recentes, assim, draftados aí em primeira rodada, na primeira escolha da primeira rodada, ele pode... se não me engano, os Redskins foi a primeira rodada, né? Bom, enfim, esses quarterbacks de primeira rodada, né? Nos últimos anos, posso concordar contigo, sim. Porque o Andrew Luck também tem essa tradição de quando vê um espaço correr com a bola, também foi draftado de primeira escolha para quarterback, veio do college, enfim, tem muita questão envolvendo isso, e o Andrew Luck tá cambaleando muito aí do Cam Newton, não, o Cam Newton tá numa crescente, incrível. Ó os números aqui, o Cam Newton teve 7 passes completos de 7 no primeiro quarto, 12 de 13 no primeiro tempo, rating de 92,3, maior porcentagem da carreira. Você também já destacou 30 jogos com TD lançado e anotado, um atrás do Steve Young. E essa é a 13ª vitória consecutiva dos Panthers na temporada regular. Sensacional. Ele pode correr e ele pode lançar, né? O Greg Olsen tá fazendo uma temporada sensacional, fazendo aquelas recepções com uma mão que ele tá fazendo todo o jogo, tá virando moda já. Teve 80 jardas nessa partida, uma média muito boa, porque acho que foram menos de 10 recepções, acho que 8 ou 9. E o Ted Ginn teve uma média boa também, 45 jardas em 4 recepções. Então, o seu quadro de recebedores aí tá ajudando ele muito, né, a ganhar confiança, o Cam Newton. Com certeza. Bom, olha aqui os dados do Carolina Panthers, segundo time da NFC Sul desde 2009 a ter 9-0. Quem teve também essa marca foi o New Orleans Saints de 2009. Foi o outro que chegou a 13-0 e venceu o Super Bowl. Então, bons ventos em Carolina. A gente já falou aqui, 13 vitórias seguidas. E o Tennessee Titans 0-5 na temporada. É o único time que não conquista a vitória dentro de casa. O que tá acontecendo? 10 derrotas seguidas dentro de casa, é uma coisa... a gente sempre, todo podcast tá falando quando o Tennessee Titans joga em casa em Nashville, porque, perder em casa deve ser muito frustrante, cara. Nossa, deve ser horrível. 10 derrotas seguidas em casa. Olha, nós como santistas que eu diga, né? A gente que torce pro Santos Futebol Clube, tem a Vila Belmiro como um pilar, né? Perder lá é estranho, né? Pois não é muito comum nas nossas vidas, mas a gente deve, imaginando assim, deve ser muito frustrante. E falando do Mariota, ele fez uma partida não lá muito, mais ou menos, né? Mas a interceptação que ele meteu, cara, ele jogou a bola pro alto ali meio de qualquer jeito, foi meio tosco. Se ele talvez segura aquela bola, mesmo que ele fosse sacado, não tivesse essa interceptação, talvez não mudasse tanto o jogo, mas não sairia com um saldo negativo aí com essa interceptação. Agora o último dado da partida, o Cam Newton agora é 3-0 contra finalistas do troféu Heisman. Ele já ganhou do Mariota, do Winston e do Bradford. Olha, o Cam Newton tá fazendo bonito contra os quarterbacks vindos do college. Bom, falamos de um invicto, mas agora a gente tem que falar de qual time?
Bom, vamos continuar nesse lance aí de quarterbacks bons, né? O Jay Cutler não é tão bom quanto, mas tá jogando muito bem, cara. O que tá acontecendo com o Chicago Bears? O Matt Forte teve uma contusão e todos imaginaram que o barquinho de Chicago ia desandar. Pois é, mas aí veio o Jamie Langford, né? Free agent. E aí o cara faz recepção, corre com a bola... Sensacional, tá substituindo o Matt Forte e tá marcando TD corrido, recebido. Se for somar aí jardas que ele correu, de recepção, foram mais de 170, né? 180 e poucas jardas aí, tu que tem os números. É impressionante, cara, impressionante. E o Jay Cutler, ele fez 2 touchdowns de mais de 80 jardas, cara. Incrível. E sendo que um foi com o Langford, que fique bem claro isso. Bom, Chicago teve a maior margem de pontos fora de casa desde a semana 9 de 2012. E o Jay Cutler, 6'8", 196 jardas, 3 TDs contra uma blitz. Sensacional, isso quer dizer, vou traduzir para você que não entendeu, ouvinte. Ele teve 14 passes mandados diante de uma blitz da defesa de St. Louis. Então ele conseguiu 196 jardas e 3 touchdowns. Desses 3, 2 para mais de 80 jardas. E o Nick Foles, 0 de 12 passes para mais de 10 jardas. Olha, St. Louis, se não fosse o Todd Gurley, tava numa pior. É verdade. Por meio do Todd Gurley, que ele não fez uma partida muito boa, né? Agora, não foram nem 50 jardas, foram 45 só, mas marcou um touchdown, tentou ali no começo da partida, estava equilibrado, mas depois ele não conseguiu correr mais com a bola. A defesa ali de Chicago pegou as corridas dele. Bom, e teve a estreia também do Wes Welker, né? Ex-Patriots e Broncos. Saudade. Teve 30... vamos ver agora no novo time, né? Se ele vai manter os bons retrospectos que ele fazia nos seus antigos clubes. Anotou 32 jardas e em 3 recepções. Vamos ver se ele... Foi boa a estreia, foi tranquilo, né? É aquilo, né? O Patriots conseguiu superar muito bem a ausência do Wes Welker com o Julian Edelman. Só que o Broncos ainda não achou um receptor igual ao Wes Welker, né? Que é bom, tem um bom catch e é rápido. Né? Eu não tô falando que o Demaryius Thomas, o Emmanuel Sanders são jogadores ruins, eles são excelentes. Só que um igual o Wes Welker ainda não tem. Eu torço particularmente para que o Broncos consiga isso. Bom, saímos de St. Louis, vamos para... Vamos continuar nessa onda dos quarterbacks jogando pra caramba. Kirk Cousins, sensacional, 4 touchdowns, melhor marca da carreira, 20 passes completos, mais de 320 jardas e 100 interceptação, rate perfeito, absurdo. Não, o New Orleans Saints, nessa história toda, demitiu o seu coordenador defensivo depois dessa. É verdade, eu vi uns dados aí do Rob Ryan, né, que é o coordenador defensivo de New Orleans. O Saints teve a 11ª melhor defesa em 2003, né, um número legal, mas em 2014, né, já teve a 3ª pior e em 2015 a pior, né, então chegou a hora de dar tchau mesmo. Acho que deu tempo do Rob Ryan, né, que é irmão do Rex Ryan, que é o treinador do Buffalo Bills. Não, foi uma partida sensacional, principalmente do Sr. Kirk Cousins. Bom, Washington iguala o número de vitórias da temporada passada, 4-5 em 2015 contra 4-12 em 2014. Kirk Cousins, primeiro quarterback da história da franquia com 300 jardas, 4 touchdowns e nenhuma interceptação. Já faz história, porque o Washington Redskins teve recentemente o Donovan McNabb, que foi um grande quarterback, levou o Eagles a um Super Bowl uma vez. O Robert Griffin estava estabelecendo seu espaço dentro do Washington quando teve a contusão, então ótimo número para um quarterback que era tido como reserva. E o New Orleans Saints, primeiro time da história da NFL a permitir pelo menos 4 passes para touchdown e nenhuma interceptação em 3 jogos seguidos. Pelo amor de Deus, não é à toa que o Robbie Ryan foi demitido. Pois é, a defesa não estava se encontrando desde o ano passado já, né, como falei, lá a 3ª pior da NFL em 2014. Então a defesa estava muito passiva, assim, não pressionava o quarterback, não ficava ligado nos passes longos, estava bem passiva e perdida dentro do campo. Vamos ver agora quem que vai vir aí suprir esse cargo vago no time. Não vi nada ainda de quem poderá substituí-lo, mas 33 pontos de vantagem é muita coisa, né? Um touchdown é 7 pontos, mais o extra point, então é mais do que isso, né?
mais do que 4 touchdowns de diferença. Então não foram só os 4 touchdowns do Kirk Cousins, teve mais, né? A defesa foi muito mal, deixando os Redskins ganhar território, enfim, muito mal. E outra, depois dessa partida, Drew Brees é colocado em xeque lá em New Orleans, então a gente corre o risco de ter ou uma aposentadoria ou uma transferência. Vamos ver, ele não fez uma partida boa, ele sempre lança touchdown. É muito difícil você não ver o Drew Brees lançando touchdown, ele lançou 2. Mas pecou nas interceptações, coisa que ele não estava fazendo, né? E as jardas foram poucas para o seu porte. Ele sempre lançou para mais de 200 e poucas, 300 jardas, ele lançou só 209, né? Então não foi bem, lançou interceptação, 2 também. Então não foi bem. Vamos ver como é que vai ser o futuro do New Orleans Saints, que estava bem, ganhou 3 seguidas e aí voltou a perder de novo, então vamos ficar ligado. Olha, Drew Brees, tem time aí precisando de quarterback, viu? Tem um 49ers, tem o Eagles, olha, tem time bom aí precisando de quarterback, viu? Se você quiser sair de New Orleans, a opção não vai te faltar. Bom, saímos de Washington, saímos da capital americana e vamos para... Vamos ver aqui nas minhas anotações. Vamos falar dos Eagles, né? Os Dolphins, foi um jogo bem apertado aí, 20-19 para os Dolphins, os dois que tem 4-5 na temporada. E os Dolphins, que não tem como ganhar a divisão, brigam pelo wild card. E os Eagles brigam pela divisão, né? Que tá um meio jogo atrás dos Giants, que ainda vai para a bye week, então tem a chance de igualar aí na próxima rodada. Vamos ver. Esse jogo foi ótimo pro Dallas Cowboys e pro New York Giants. E antes de mais nada, né, Eagles e Dolphins, eu quero mandar um grande abraço pro Renan Couto, narrador dos canais ESPN, também ex-redator do Grande Prêmio, já participou de programas aqui da Rádio Prêmio Esportes. A narração do touchdown decisivo da partida que ele narrou tá no site da NFL pra quem quiser ver. Então, parabéns. É verdade, ficou sensacional. Fez um sensacional. Sensacional, Renan, grande abraço pra você e mais uma vez, parabéns. Aqui sobre a partida, Ryan Tannehill, 2 passes para touchdown, nenhuma interceptação. Nenhum passe sendo que ele não tinha nenhum passe para TD nas últimas 2 semanas. O Tannehill, ele é um quarterback que oscila demais, só que ele tá muito mais embaixo do que em cima. A gente sempre tenta pegar ele como assim, agora vai, mas ele tá oscilando bastante. Tá no time certo, né, dos golfinhos, como a gente tá falando nesse começo do programa. Literalmente. Mas o jogo foi legal, teve esses 2 touchdowns que ele conseguiu, a partida foi boa, mas vamos ver no decorrer, porque ele oscila muito, como você falou, oscila bastante, então ele precisa pegar uma sequência, uma média legal de jardas, às vezes vai de 300 e poucas jardas, às vezes 200, às vezes bem menos que isso, então tem que manter uma média legal. Lamar Miller, 5ª partida seguida com 1 touchdown, sequência mais longa da franquia desde o Rick Williams em 2003. E o que mais chamou a atenção a partida além disso, o Sam Bradford, 236 jardas aéreas, deixou a partida no 3º quarto com uma concussão. Mark Sanchez pode ser o titular na próxima partida. O Mark Sanchez é bem azarado, né? Ele chegou a lançar 2 touchdowns, foi quase touchdowns, né? Só que nenhum dos 2 valeu. Uma por falta na jogada e outro pelo Miles Austin não ter colocado os 2 pés dentro da end zone na hora da recepção, né? E no mesmo drive desses quase touchdowns, ele foi interceptado pelo Rashid Jones. Sempre azarado o Mark Sanchez, né? Desde os Jets. Então, Sam Bradford tá lançando interceptação bastante. Lançou o touchdown e quem lançou a interceptação da partida foi o Mark Sanchez. Só que o Mark Sanchez eu nunca vou esquecer quando ele levou o Jets à final da AFC em 2010 contra os Steelers. Ele fez uma grande temporada com o Rex Ryan naquele ano. Então o Mark Sanchez, ou Anthony Curti, ou Paulo Antunes, você pode denominar como você quiser, ele fez uma grande temporada em 2010 e está marcado na história do New York Jets, junto com o Rex Ryan, é claro. Bom, saímos do jogo do Dolphins contra o Eagles e vamos para qual jogo agora? Pittsburgh Steelers venceu o Cleveland Browns e voltou a sonhar com os playoffs forte, né? Como começou a temporada muito legal, mas agora tá sonhando bem com os playoffs no wild card. Não sei, talvez agora com os Bengals sendo derrotados aí exatamente, uma forma estranha, né? Mas vamos ver como os Steelers continuam aí, porque voltou de vez o Big Ben, né? Não, e o mais engraçado desse jogo, o Big Ben Roethlisberger, ele começou o jogo na reserva. O Landry Jones saiu de titular, o Michael Vick tá contundido. Ou seja, Landry Jones sai de titular e no primeiro quarto ele se machuca.
Então, a gente tá falando dele sair do banco, foi o 379 jardas, foi a maior marca de um quarterback vindo do banco, né? Recorde que era do Wade Winston, né? Que eu peguei aqui na ESPN Stats, 374 jardas em 1990, então foi há muito tempo, né? E ele bateu esse recorde. E ajudando o Big Ben, Martavis Bryant, Antonio Brown. Antonio Brown tá jogando demais. Você falou, né, que a dupla faz uma dupla impressionante. É um caso de amor. Big Ben, nossa, ele tá jogando muito. É aquilo, né? O Michael Vick e o Landry Jones não tem uma boa sintonia com ele. O Big Ben é totalmente diferente. É o que eu falo com você, cara. Peyton Manning, Demaryius Thomas, Tom Brady, Julian Edelman. Vamos pegar mais casos aqui. Me ajuda aqui. Vai, antigamente, se a gente for pegar um caso mais recente, o Kaepernick com o Vernon Davis, o Greg Olsen com o Cam Newton, Ryan Fitzpatrick com o Brandon Marshall, enfim, cada quarterback tem o seu wide receiver preferido. E o Big Ben é o Antonio Brown, que foi o líder de jardas aéreas na NFL no ano passado. Então, grande partida. Olha os números aqui. O Roethlisberger teve 22 passes completos em 33, 379 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Martavis Bryant, 6 recepções, 178 jardas, 1 touchdown. E o Antonio Brown, 10 recepções, 139 jardas, 2 touchdowns. Que números! Absurdos. Nas duas últimas partidas, o Antonio Brown recepcionou mais de 420 jardas. É muita coisa. E o Martavis Bryant tá jogando bem também. Os dois estão fazendo uma sintonia legal com o seu quarterback, né? Então, o Big Ben já sabe da sua categoria. E o Antonio Brown também. E o Martavis Bryant tá aparecendo muito bem também. Um wide receiver sensacional, muito forte, a aptidão física é sensacional, é muito legal. Porque ele é alto, ele é forte, ele é rápido. Então ele é muito atlético. Então ele engloba todas as qualidades nele, de um bom wide receiver, e tá se dando muito bem, né? Bom, os Steelers são 12-10 desde 2004, quando o Big Ben não foi titular. Essa partida conta, afinal quem começou foi o Landry Jones. Quando o Big Ben foi titular desde 2004, 109-54. Só isso. O Big Ben Roethlisberger, 286 jardas no primeiro tempo, segunda maior marca da carreira. Antonio Brown, 27 recepções nos últimos 2 jogos, segunda maior marca da NFL, atrás do Clark Gaines, que foi do New York Jets no ano de 1980. Sensacional. Mas o jogo foi contra o Cleveland Browns. Quando a gente fala de Cleveland Browns, a gente lembra de Johnny Football Manziel. 33 passes completos em 45, 372 jardas, 1 touchdown e uma interceptação. Eu não entendo como é que o Johnny Football consegue perder uma partida desse jeito e lançar para tantas jardas. Pois é, ele lançou 372 jardas e o time dele só fez 9 pontos. Ele lançou só um touchdown e os passes completos também, 33 passes completos, mas não foi suficiente nem para chegar perto. Ele até tentou, mas também foi sacado 6 vezes. Talvez se ele fosse bem protegido, poderia ter lançado para quase 50 jardas, sem exagero, sério. Outro problema, né, na proteção, ela não ser segura, da proteção da linha ofensiva, porque também não tem chamada de running back. O que acontece? 15 jardas só corridas. E o Johnny Manziel, ele, com essa falta de proteção, da linha ofensiva, ele não chama muitos running backs, né? E então o time só correu 15 jardas e ninguém sobrevive a um bom jogo correndo só 15 jardas. Então, apesar de passar muito bem a bola, ele não foi bem protegido e aí o time também não teve como correr com a bola nessas situações para poder mudar um pouquinho o jogo. Então, por isso que o time não conseguiu avançar. E fora as penalidades também, né? 11 faltas e 159 jardas de penalização. É um absurdo isso aí. Com certeza. E olha, eu vou dizer uma coisa. Com a derrota dos Cincinnati Bengals, olho no Pittsburgh Steelers, que já tá com 6-2. O Bengals é 8-1. Olha, ainda tem 7 jogos. Os Steelers ainda podem chegar ao título da divisão. Bom, saímos do Heinz Field e vamos para... vamos continuar na divisão, né? Agora falar do Baltimore Ravens, que tá dando pena, porque o time só perde por placares apertados e não consegue vencer o jogo. É frustrante. Só que olha, perder pro Jacksonville Jaguars é pra se matar. E da maneira que perdeu é pra se matar. Porque faltando exatamente meio segundo,
O Blake Bortles consegue o snap, mas ele tropeça e cai no chão, mas aí tem uma falta pessoal, 15 jardas pra frente pro Jacksonville, e aí vem um chute, um field goal e eles ganham a partida. Meu, que bizarro! É frustrante. O Joe Flacco lançou para 3 touchdowns, mais de 300 jardas, mais de 30 passes completos. Apesar das 2 interceptações, beleza, mas a vitória vindo num field goal longo de 53 jardas, com nenhum segundo relógio, né? Aliás, parabéns pro Jason Myers, né? Que acertou 2 de 53 no domingo, mas se redimiu, né? Tinha perdido um de 26. Mas é muito frustrante, porque, cara, a gente vê um idiota, um imbecil fazer uma falta com um cronômetro zerado. Como é que o cara faz uma falta com um cronômetro zerado? Não foi uma falta qualquer, foi um face mask que é 15 jardas, né? Ridículo. Então, cara... Aí eu fui ver, eu não conheço muito o Dummerville, né, que é o linebacker que fez a falta. Aí eu fui lá, pesquisei e tal. O cara tem 10 anos de experiência na NFL. Eu mandava embora. E um experiente fazer uma falta dessas, vai entender. Jacksonville encerra a sequência de 13 derrotas fora de casa. Era a sequência mais longa da NFL. Blake Bortles, 22 passes em 45, 188 jardas aéreas, 2 touchdowns e 1 interceptação. Primeira vitória fora de casa como titular na carreira. E o Baltimore, 9 jogos da temporada decididos por 8 pontos ou menos. Olha, o Baltimore gosta de uma emoção, mas falta ganhar. Não tá vencendo jogos, né, cara? Que coisa. Então, quando eu tava falando, é muito frustrante pra torcida ver isso, né? Porque os caras ficam tão perto da vitória e não estão conseguindo. Então deve ser muito triste torcer pro Baltimore essa temporada. O time que já chegou aí, sempre vem chegando a pós-temporada, chegou a Super Bowl e tal. Então é complicado isso aí. Bom, só nos restam 5 jogos pra falar. Os 2 jogos de prime time a gente sempre fala por último, né? Então só nos restam 3. Vikings e Raiders, Chiefs e Broncos, Patriots e Giants. Eu vou na sequência do meu caderninho aqui. Um jogo que eu pagaria ingresso, porque pra mim são as 2 sensações da temporada. Minnesota Vikings e o Oakland Raiders. O Raiders tentando beliscar uma vaga no Wild Card, o Vikings na liderança da NFC North. Enfim, Derek Carr e Ted Bridgewater, 2 quarterbacks de college que estão jogando demais. Enfim, além do fato do Adrian Peterson estar numa temporada iluminada. 203 jardas, Adrian Peterson, terceiro jogo seguido pelo menos 100 jardas. E marcou um touchdown de 80, né? Que o cara, quando tava na linha de 40 jardas do campo de ataque, ele já não tinha mais marcação por perto, tamanha a sua velocidade, né? Então, é isso aí, cara. É isso aí. Ninguém segura Adrian Peterson, ninguém tá segurando mais o Minnesota Vikings. E o Terrence Williams, né? Também na defesa. Aí 2 interceptações no domingo. Se eu tivesse combinado contigo, eu poderia ter colocado aquela musiquinha do Velozes e Furiosos 7. When I See You Again, né? Saudades de Terrence Williams do Dallas Cowboys, que depois eu falei, caramba, deixa eu lembrar um pouco, né? Fui pesquisar e tal, dei uma olhada, todas as temporadas do Dallas, que ele foi, desde que foi draftado em 2003 até 2011 que ele ficou, ele conseguiu pelo menos 3 interceptações na temporada, e em 2010 ele conseguiu 5, né? Então, cara, ele jogou muito bem pelos Dallas Cowboys como cornerback, e agora pelo Minnesota Vikings com sua vasta experiência, 2 interceptações muito importantes para cima do corner. Bom, você tinha falado do Adrian Peterson, 26 carregadas para 203 jardas e 1 touchdown. Ted Bridgewater, 14 passes completos em 22, 140 jardas e 1 touchdown. É um quarterback que não lança tanto assim, afinal tem um running back de confiança. E o Derek Carr, né, de Oakland, teve 29 em 43, 302 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. O time do Oakland Raiders é um bom time. Tem ainda o Charles Woodson na secundária da defesa, mas ainda falta aquela pegada final que a gente não sabe onde encontrar. Mas quando achar, meu amigo, o Derek Carr é um bom quarterback, lança muito bem. Teve 3 jogos seguidos com 3 passes para touchdown, igualando a melhor marca da franquia. Então, eu tô achando que ano passado foi o ano da remontagem. Esse ano é o ano de vamos dizer assim, de aspas, treinamento desse novo elenco. Ano que vem, pra mim, pelo menos, aguarde o Oakland Raiders com 100% de certeza nos playoffs. É um time que vem crescendo muito na temporada. Então, eu acredito que nessa temporada, como você falou, né, é bem de treinamento. Eu acho que não vai para os playoffs, mas tem competido bem contra times bons, né?
até o final do primeiro tempo, vencia o jogo e arriscou. Eu ainda arrisco a dizer que se o Patterson não retorna aquele kickoff no último minuto do primeiro tempo, o segundo tempo seria diferente, porque o Oakland não marcou pontos no segundo tempo. Então, talvez não vencesse, mas engrossaria os Vikings, né, pro segundo tempo, né? Com certeza. Desde que é titular na semana 7, Derek Carr teve 12 passes para touchdown. Segunda maior marca da NFL, o líder dessa marca é Drew Brees com 13. Adrian Peterson, terceiro jogo seguido que ele atinge mais de 100 jardas em corrida. Maior marca ativa da NFL. Teve um touchdown de 80 jardas, o maior desde a semana 15 de 2012, quando ele marcou 82 jardas contra o St. Louis Rams. E desde que o Adrian Peterson entrou na liga em 2007, 6 jogos com 200 ou mais jardas. Incrível marca. E o Vikings... igualou o recorde do O.J. Simpson, né? Que é aquele cara lá que matou a mulher, né? Teve aquelas coisas todas, fez filmes, né? O cara aí. Mas, né, são 6 jogos para mais de 200 jardas, é muita coisa, né? E o cara ele já tá no finalzinho da carreira aí, falta, sei lá, uns 3, 4 anos, pode ser que bata, né? Olha, é que assim, eu ainda não era tão viciado na NFL como eu sou hoje, como foi em 2009, quando o time tinha Brett Favre, Randy Moss, o Adrian Peterson, eu acho que em um de seus auges da carreira, imagina só, eles chegaram na decisão da NFC, gente. Pra mim, eles mereciam mais aquele Super Bowl do que o New Orleans Saints, mas enfim, isso já é caso passado. O Vikings, quinta vitória consecutiva pela primeira vez desde 2009, quando justamente tinha o Brett Favre, Randy Moss e o Adrian Peterson juntos. O Minnesota, né, como a gente falou, ele é a quinta vitória seguida desde a semana de bye. Campanha 7-2 contra times da NFC Norte, maravilha. E o Oakland perdeu 15 dos últimos 16 jogos contra oponentes da Conferência Nacional. Tá jogando muito bem, mas tem que ganhar na outra conferência também se quiser pensar em alguma coisa. É verdade, primeiro falando dessa sequência dos Vikings, vai pegar os Packers agora na semana 11, em casa. Vamos ver que pode... quando a gente tá falando aí, faltam 7 jogos, né, e tal, mas pode ser o tipo Arizona Cardinals do Seahawks, que a gente vai falar daqui a pouco. Talvez quem ganhar ali, os Vikings vencendo, pode ganhar mais confiança ainda, os Packers se afundar. E do Oakland Raiders precisa vencer os outros times também, né, de outra conferência. Como eu falei, tem um time competitivo, tá competindo bem com os times bons do campeonato da NFL, então acho que só precisa da pressão, né? Mas como tu falou, temporada que vem eu acredito que os Raiders vão estar mais fortes. O Amari Cooper é um wide receiver muito bom, né? Vem naquela linha de, como eu estava falando, de Martavis Bryant, Odell Beckham Jr., mesmo estilo, né? De ser alto, forte, rápido, atlético. Então eu acredito que temporada que vem Oakland Raiders tem um time bem forte. Olha, se a tabela bater do jeito que eu tô pensando, eu tô sentindo um cheiro de Minnesota Vikings e Carolina Panthers na decisão da NFC, viu? Mas antes tem o Packers nessa parada, né? Então, são os 3 times principais hoje da NFC a irem pro Super Bowl. Bom, vamos pro Sports Authority Field at Mile High, porque mesmo que tenha quebrado o recorde, foi a partida do maior pesadelo da vida do Peyton Manning. 29 para os Chiefs, 13 para o Broncos e já está confirmado, na próxima partida o Brock Osweiler vai ser o titular, mas obviamente por conta de uma contusão, né, na planta do pé do Peyton Manning. A gente explica isso melhor daqui a pouco, mas enfim, não foi uma partida brilhante do Alex Smith, fez só o necessário para ganhar. Foram um pouco mais de 200 jardas, né, e tudo mais, mas o Peyton, ele disse que estava bem, né, estava se sentindo bem para participar da partida. Então não sei se ele entrou mesmo lesionado já, ou talvez ele tenha entrado só para bater o recorde do Brett Favre. Vou lançar as 2 jardas aqui que faltam, tal, depois eu saio. Só que mesmo depois de ter batido o recorde, ele lançou interceptação. Então não sei, eu acho que ele possa ter começado o jogo lesionado, né? Porque eu não consigo acreditar que o Peyton Manning vai lançar 5 passes de 20 completos e 4 interceptações, né? Não, é muito estranho, isso que você destacou é verdade, né? O Peyton Manning fez passes totalmente bizarros, né? Principalmente nas interceptações. Uma partida típica dele, mas pelo menos bateu o recorde, né? É o prêmio de consolo. Agora ele, no total, depois da partida, agora ele tem 71.871 jardas aéreas, maior quarterback da NFL neste quesito. Ele teve 5 e 20, 35 e 4 interceptações.
Ele lançou, agora falando um pouco mais sobre o Peyton Manning, ele lançou 2 ou mais interceptações em 5 dos últimos 6 jogos. Ele teve essa combinação nas temporadas de 2012 e 13 em conjunto, quando ele começou a jogar no Denver Broncos, mas o Broncos era uma máquina muito melhor do que é hoje. Não estou falando que o Denver Broncos não é um time ruim, não. É que naquela época era melhor do que é hoje, ok? Mas esse jogo, Vitor, fica destacado uma coisa: a defesa é vulnerável, porque não tem peças de reposição. O Robbie teve que entrar no lugar do Aqib Talib suspenso. O DeMarcus Ware vai ficar praticamente mais 3 ou 2 semanas fora. Então eu acho que a casinha do Denver tá começando a cair. Principalmente no touchdown do Alex Smith pro West, né? Foram 80 jardas e quando ele recebe a bola sem marcação nenhuma, a secundária tá toda aberta, o safety e os cornerbacks estavam batendo cabeça ali. Das vezes 2 ou 3 num jogador só, tipo, nada a ver. Da marcação dupla pra jogada longa assim já é meio complicado. E mesmo assim tinha 2 num wide receiver. Aí o running back saiu ali do backfield e recebeu a bola livre. Mas assim, a defesa, se pegasse um adversário mais forte, sofria muito mais pontos, porque deu pelo menos 6 chances de field goal pro Cairo Santos chutar, ele que acertou 5, né? Então imagine se fosse um ataque mais potente, mais forte, tipo um New England Patriots. Tinha acabado com a defesa do Denver, que não é a principal, sem, lógico, DeMarcus Ware e Aqib Talib, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, o duelo contra os Patriots tá chegando, viu? Ainda bem que vai ser em Denver, mas pelo amor de Deus, tá chegando e se não mudar alguma coisa logo, eu estou começando a ter pesadelos de um passeio do New England Patriots. Bom, o Brock Osweiler entrou no lugar do Peyton Manning, 14 passes completos em 24, 146 jardas, 1 touchdown, mas tá jogando em Denver, né? Uma interceptação na conta dele. Voltando a falar do Peyton Manning, ele lançou 4 interceptações nos últimos 6 jogos. Nos últimos 6 jogos, não na temporada, mas em últimos 6... Ele lançou essa marca em 6 jogos. Ou seja, teve 0-6. Quando ele lança mais de 2 interceptações, torcedor de Denver, incluindo eu, já fique pessimista, porque pode vir uma derrota. Bom, a gente fala agora do lado vencedor, né? O Chiefs, que teve o Alex Smith com 17 passes de 31, 204 jardas e 1 touchdown. E os 2 destaques da partida: Charcandrick West, 24 carregadas para 69 jardas e 1 touchdown. E 3 recepções para 92 e 1 touchdown. Charcandrick West, para mim, o destaque da partida. E ele fez bastante recepção e correu pra caceta, né, meu? 24 carregadas, marcou um touchdown corrido também. Fez uma ótima partida o running back dos Chiefs. E ele fez muitas recepções também, né? Acho que foram 5 ou 6, não sei. Para um running back é um número alto até. Bom, 3 vitórias seguidas aí pro Kansas City Chiefs, né? Saiu do buraco. Eu não acredito muito em playoffs, como a gente estava falando dos Raiders. Já não acredito muito nos Raiders, que já tem um time melhor, tem jogado melhor. E os Steelers também. Mas tá inconstante, assim como os Jets, Bills, Dolphins, né? Com 4-5. Assim como o Kansas City Chiefs. Não sei se na corrida pelo wild card ainda tem uma chance. Mas, bom, quem sabe, né? Melhoraram. 3 vitórias seguidas saindo do buraco legal aí. Quem sabe, né? É uma expectativa. Andy Reid, que é o treinador de Kansas, 15-2 em jogos depois da bye week. 3ª vitória seguida e com 0 bolas perdidas na sequência. Olha, o essa da bye week é o que os treinadores do futebol brasileiro querem ter, né? A bye week pra poder treinar o time, porque tu vê que, né, com tantas vitórias assim, o cara tem aquela semana, 2 semanas de folga e tal, o cara consegue fazer um time legal. Se tivesse talvez toda semana bye week joga, os times dele iam ser campeão, velho. O Kansas City Chiefs é um time que funciona com a bye week. Bom, mas a gente falou do Charcandrick West, o outro destaque é o Cairo Santos, meu amigo. O Cairo Santos, ele tem 2 jogos com 5 field goals ou mais. Esse jogo foi 5 field goals. No outro foi 7, sendo que nesse de 7 ele quebrou o recorde da franquia. O resto da liga tem esse número em 3 jogos combinados. Então, eu vou reforçar o que o Paulo Antunes falou na ESPN. Se o Justin Tucker, o Dan Bailey, o Steve Gostkowski, o Stephen Hauschka, o Mason Crosby, enfim, se esses kickers são cavalos, o Cairo Santos é um potro. Tá chegando lá. Eu vi sempre engraçadão, velho. Bom, o Cairo Santos, ele é novo ainda, né? Vamos ver, cara. Ele tem um futuro legal aí, graças a Deus, um brasileiro na NFL que tem representado muito bem o Brasil,
E um abraço pro Carlos Santos aí, fica com Deus, cara, tu tem um futuro muito legal. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu não duvido se daqui uns anos ele vá pra uma grande franquia, viu? Maior do que a do Kansas City, viu? Esse moleque tá jogando demais, tá chutando muito. Bom, saímos de Denver e vamos para Nova York mais uma vez pro MetLife, porque mais uma vez um time de Nova York quase estraga a festa do Patriots. E foi por muito pouco dessa vez. 27 pro Patriots, 26 pro Giants, invencibilidade mantida por muita sorte. Tom Brady, Rob Gronkowski, Manning, Beckham, enfim, foi uma grande partida. Foi uma grande partida. O Eli Manning sempre joga bem contra os Patriots, né? É muita motivação aí. E quase sempre lançando para mais de 300 jardas. Dessa vez foram 360 jardas, 360 e poucas aí. 2 touchdowns e 100, nenhuma interceptação. Então, talvez esse aí tenha sido o jogo mais legal da rodada, junto com o Sunday Night, que a gente vai falar daqui a pouco. O Tom Brady lançou uma interceptação, mas era um tempo para levar o time até o meio do campo, e o Gronkowski ia anotar um field goal, 50 e poucas jardas aí, faltando um segundinho pro fim, mais de 300 jardas também. Grande jogo muito legal. Os dois times sempre fazem jogos muito legais, né? Não, o New England Patriots é aquele negócio, né? Se você quer ver o Patriots suar a camisa, chama o New York Giants. Porque ou vai ganhar com emoção, que foi esse caso, ou vai perder por muito pouco. Tom Brady, 26 passes completos em 42, 334 jardas, 2 touchdowns. E incrível, uma interceptação. O Rob Gronkowski, 5 recepções, 113 jardas e um touchdown maravilhoso anotado. Agora o outro lado, né? O New York Giants teve o Eli Manning com 24 de 44, 361 jardas e 2 touchdowns. Mas o grande destaque da partida para mim, Odell Beckham Jr., 4 recepções para 104 jardas e um touchdown. O touchdown de 87 jardas, o maior da carreira. Eu faço questão de destacar o Rômulo Mendonça nesse touchdown, porque eu não sei se você chegou a ouvir a frase que ele disse depois do touchdown. Se você disse, favor repeti-la. Se você ouviu, aliás, favor repeti-la. Caramba, eu não lembro. Eu vi que também ficou no site da NFL, nos highlights ali, como no Mendonça, da ESPN Brasil e tal. Mas caramba, o que ele falou? Me engravida, Beckham! Me engravida, Beckham! Não ouvi, velho, não ouvi. Eu vi que ele tava gritando. A gente sempre grita uns negócios engraçados, mas eu não tava entendendo que ele tava gritando. Não, o Rômulo, ele se destaca por colocar vários bordões manda nudes também, manda nudes, ele pediu mandar nudes. A sererê. Enfim, Rômulo, se você um dia estiver ouvindo isso, eu espero muito que isso aconteça, você é demais, cara. A gente, é aquele negócio, é repetitivo pra você escutar que você é um mito e tudo, mas, cara, quando um cara é um mito, ele é um mito. Pronto, acabou, não tem mais nada. Até o Paulo Mancha não se aguenta, ele fica rindo durante toda a transmissão. Ele é muito legal, uma inspiração realmente pra gente aqui que tá no início de carreira no jornalismo e tudo mais. Ele é um cara muito, muito carismático também. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas se Deus quiser, ainda vou ter, porque ele é um cara muito... Dá pra perceber, assim, pela televisão, o jeito que ele trata, como ele se doa ao trabalho de um jeito livre, tranquilo, né? Então é muito legal, é uma grande inspiração aí pra gente, esse cara. Não, esse cara é sensacional, eu só digo isso. Bom, agora, olha, presta atenção nisso que eu vou te falar, porque é verdade. O Tom Brady, em tentativas de passes para mais de 20 jardas contra os Giants antes do TD do Gronk, 0 de 18. Acredite se quiser, o Tom Brady não tem boas marcas de passes em profundidade contra o New York Giants. O Gronkowski, em grande destaque da partida no final. Essa estatística também. Não, pode falar. Eu tava só repetindo o que tu falou. Eu falei que eu vi essa estatística também e fiquei bem impressionado, meu. Não, é incrível, né? Você vê um número negativo desse do Tom Brady, você até suspeita de que a informação esteja errada, mas não, é verdade. Steve Gronkowski, agora ele tem 17 de 21 chutes para 50 jardas ou mais. 21 de 21 na temporada. E 94 de 99 desde que voltou a jogar em 2013. E com isso ele supera o Adam Vinatieri e tem agora 264 chutes, 264 field goals acertados. Maior número da carreira e recorde da franquia no New England Patriots. E o Brady, que fique bem salientado, é o único quarterback de Super Bowl que ganhou na rodada. O Eli Manning perdeu, o Drew Brees perdeu, o Peyton Manning, quem mais? Caramba, verdade, isso aí, verdade.
Joe Flacco perdeu. O Joe Flacco perdeu também. Pois é, só... Mas assim, esse jogo aí, quem vencesse não ia ficar sem vencedores, né? Pelo menos isso. Os dois mereceram, mereceram. Pra quem tá ouvindo e deve estar suspeitando que a informação tá errada, é que assim, quarterbacks ganhadores de Super Bowl que iniciaram a partida. O Big Ben ganhou, mas saiu do banco. É verdade. Que fique salientado isso. Bom, só nos restam 2 partidas, então dá o comando aí pra gente ter a benção da Dona Loira. Vamos lá pra Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Sunday Night Football no CenturyLink Field. Uma coisa que eu disse pro Éder na semana passada e agora digo pra você, Vitor, é o seguinte: quando você fala que tá perdidamente apaixonado por uma mulher, são 2 possibilidades. Uma, ela é a tua esposa ou tua namorada. Segundo, você nunca vai ter a chance de ficar com essa mulher na vida. Eu e Carrie Underwood somos a segunda oportunidade. Cara, quando ela faz esse... Nossa, já deu uma minha arrepia aqui, cara. É sensacional. E quando você faz, me arrepia também. Mas, pelo amor de Deus, é diferente, viu? Vamos pro jogo. Só que mais sensacional do que a Carrie foi esse Sunday Night Football, porque muita gente falava, né? É o jogo pra provar quem vai dar as cartas na NFC. A gente citou o Packers, o Panthers, o Vikings, mas Cardinals, olha o Cardinals, meu, são os 4 times que vão fazer o Divisional Game: Minnesota Vikings, Green Bay Packers, Carolina Panthers e Arizona Cardinals. Eu torço demais para que Cardinals e Panthers façam a decisão da NFC. Desculpa o Minnesota Vikings, mas Carson Palmer, Fitzboy, Michael Floyd, Chris Johnson, Andrew Ellington, meu amigo, o Arizona Cardinals tá me emocionando nessa temporada. Esse jogo aí foi uma prova muito grande, ainda mais fora de casa, com aquela torcida tão tradicionalmente barulhenta, né? Sensacional o Arizona Cardinals. Foi um jogo mesmo para decidir, né, a visão aí da NFC Oeste. Creio eu que acho que o Arizona tem se mostrado mais forte assim, do que eu esperava, né? Apesar de não ver mais o Seattle tão assustador como nas últimas 2 temporadas, mas foi um teste muito alto, de alto risco, para ver se os Cardinals estavam preparados para disputar playoffs, ganhar divisão, e realmente estão. Como você falou, citou o Fitzgerald, o Ellington, o time está muito bom. Não é aquele time de seus olhos e tal, porque o Carson Palmer, nunca olhei para ele com... Cara, nossa, esse quarterback é um dos melhores que eu já vi na vida. Não, mas ele tá jogando muito, né? Ele tá jogando muito. Mas nessa temporada você pode olhar pra ele e falar: como esse cara joga. Bom, mas a gente tem que falar do time da casa também. O Russell Wilson teve 14 passes em 32, 240 jardas e um touchdown maravilhoso pro Doug Baldwin, além de uma interceptação. Além de 6 corridas para 52 jardas. Marshall Lynch, 8 corridas para 42 jardas e um touchdown. E o Doug Baldwin, como destacado, 7 recepções para 134 jardas e um touchdown. Enfim, essa equipe do Seattle Seahawks, depois dessa derrota, eu digo, vai ter que ralar muito se quiser pelo menos um wild card, porque liderança de divisão, esquece. É verdade, e a gente sabe como tá complicado a corrida também pro wild card, né? Então o Seahawks vai ter que jogar muito e torcer contra os outros times também, porque, bom, os Packers tá numa decrescente aí, tá caindo, mas tem um time muito forte ainda, né? E vai brigar ali pau a pau com os Vikings. Tem jogo semana que vem entre os dois. E os Cardinals, eu acho que consigo mostrar, eu sou da divisão aqui, do Oeste da Conferência Nacional. E, bom, o touchdown foi de quantas jardas o último lá? Sensacional, quase 50. O Andrew Ellington anotou o seu touchdown. Bom, já que você falou do Andrew Ellington, vou dar o número dele aqui: 5 corridas para 61 jardas e um touchdown de 48 jardas. Sensacional. E eu também queria falar do Brian Golden no bloqueio. Caramba, foi um bloqueio sensacional. Ele bloqueou o Adrian Ellington passou pelas costas dele, né? Ele tinha que precisar bloquear o cara. Não sei quem é que estava marcando ele ali, porque ele é um wide receiver também. Ele bloqueou, ele precisava bloquear de um jeito em que o
o Wellington passasse por trás dele naquele corredorzinho ali pra correr pra endzone. E eu não vi ninguém falando desse bloqueio do Brandon Golden. Foi um bloqueio sensacional. Foi aquele bloqueio de jogador de linha defensiva mesmo. Eu gostei muito do... e teve a dancinha do Drew Stanton também, que é a reserva do Palmer, quando viu... Caraca, o Drew Stanton não faz nada, cara. Engraçado, o Drew Stanton entrou ano passado na fogueira e esse ano tá aproveitando, nossa, maravilhosamente bem. Que dancinha invocada do seu Drew Stanton, hein? Pelo amor de Deus. Tem muita risada. E ele tava ali, do lado, ali na sideline, vai, não sei o que e tal. E na hora que marcou o touchdown, ele deu aquela dancinha, caramba, se libertou. Se libertou, essa que é a grande verdade, né? Não que eu esteja querendo dizer alguma coisa e que eu seja contra, mas olha, Drew, você deu um belo momento de bizarrice nesse fim de semana. Deu pinta, mas por favor, vamos avançar, porque senão a gente acaba perdendo tempo aqui. Bom, Carson Palmer teve 29 passos completos em 48, 363 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. Michael Floyd, 7 recepções para 113 jardas e 2 touchdowns. E o Larry Fitzgerald, Fitzy Boy, 10 recepções para 130 jardas. Olha, eu vou dizer uma coisa, o Carson Palmer é um quarterback que não tem medo. Ele lançou várias bolas em profundidade. E dessas várias bolas, 2 touchdowns pro Michael Floyd, sendo que o segundo foi lindo. Foi sensacional, cara. Os dois wide receivers principais dele conseguiu receber para mais de 100 jardas, 130, né? Você falou Fitzgerald, foi mais de 100 também o Floyd. E assim, ele jogou muito bem, ele liderou um 19-0, chegou a estar 22 a tanto aí no intervalo, mas no final ele deu uma... vou dar quase... Desculpa a palavra, mas eu vou dar uma cagadinha aqui pra ver o que acontece. Mas ele sofreu 2 fumbles, né? Mas ele tem estrela, né? Tá mostrando estrela. Não acreditava que ele tinha tanta estrela assim, mas tá mostrando que ele venceu o jogo, ele mesmo errando no comecinho do quarto período, né? Não, eu sou muito fã do Carson Palmer, cara. Desde que ele jogava lá em Cincinnati, eu sou muito fã do Carson Palmer. E nessa temporada, ele tá fazendo a melhor temporada da vida dele, pelo menos pra mim. Marshall Lynch, 3º touchdown anotado em 4 jogos. E o Seattle forçou o seu 3º fumble, retornado para touchdown, empata com o Falcons como maior marca da temporada. Além disso, o Seahawks teve o 12º touchdown não ofensivo desde 2012. Maior marca da NFL, empatada com o Cardinals e o Cleveland Browns. E a última derrota por 39 ou mais pontos foi na semana 14 de 2010. 40 pontos para o 49ers. Marcas negativas quebradas pela equipe negativas e algumas positivas quebradas pelo Seattle Seahawks. E o Carson Palmer 13-2 desde o início de 2014. Como tá voando o Carson Palmer? Caramba, vencer 13 jogos em 15, né? E você, por exemplo, né, você vê um quarterback como ele, que eu não, como eu falei, eu confesso, eu nunca vi ele como um quarterback sensacional, mas ele tá se mostrando muito bem e como agora você com esse dado aí, com essa curiosidade, desde quando ele começou a titular desde 2014, né? Então, 13 vitórias em 15. Aí a gente vê o time de Dallas precisando de quarterback, perdendo 9 sem o seu principal quarterback. Cara, é complicado. Mas ele tá jogando muito bem, excelentes marcas, excelentes números aí na temporada. Arizona Cardinals muito bem para os playoffs, vai brigar cabeça a cabeça ali com o Minnesota Vikings. Talvez se enfrentarem, vai ser um jogo muito legal aí, de surpresas pra mim, que eu não acreditava muito na temporada. A NFC vai ser a conferência das emoções. Porque se depender da AFC, o Patriots vai nadar de abraçadas largas pro Super Bowl. Mas a gente tem aí 4 fortes concorrentes ao Super Bowl. O Super Bowl é muito, né? Porque tem time aí que tem que remar um pouquinho mais. Mas a gente tem 4 times muito fortes, né? A chegar na decisão da NFC, né? Que é o Carolina Panthers, que hoje é o mais cotado para ir pro Super Bowl. O Green Bay Packers, que hoje tá no momento de oscilação. O Minnesota Vikings, que tá numa crescente maravilhosa. E tem esse Arizona Cardinals, que é o time mais sólido. Uma defesa agressiva, um ataque consistente, bom jogo corrido, um quarterback com confiança, wide receivers com mãos afiadas. Olho no Arizona Cardinals, viu? Porque eles podem voltar ao Super Bowl, eu acho que 7 ou 8 anos depois. Eu não duvidaria, eu não duvido não. Como a gente tá falando aí, tem um time muito bom e surpreendente, como eu também disse, cara. Eu não acreditava muito não, mas eu tô feliz, tô surpreso, mas tô feliz. É um time legal de se ver.
Não, o Arizona Cardinals pra mim é a grande surpresa positiva da temporada. Tá sendo muito bacana assistir jogos do Arizona Cardinals e teremos oportunidade mais uma vez na próxima semana. Daqui a pouco a gente fala quais são os jogos da semana 11. Bom, só nos resta mais um jogo. Paul Brown Stadium, cai a invencibilidade dos Cincinnati Bengals na NFL. Houston Texans 10, 6 para o Cincinnati Bengals. É o Monday Night Football. Eu acho que nem o mais otimista torcedor de Houston imaginaria que o time ganharia. E com um quarterback reserva ainda conduzindo o time à vitória. Mas o TJ Yates é o cara pra vencer os Bengals, né? Ele marcou 5 touchdowns na carreira e 4 foi contra os Bengals. Desde aqueles playoffs lá da 2000, quanto? Foi 2011, 2012? 2011, não lembro, foi contra os Bengals, né? 2011 que foi a temporada 2011. De rookie do J.J. Watt. Então, foi a primeira vez, né, que o time venceu nos playoffs. Bom, mas ele é o cara certo para vencer os Bengals, né? Pena que o Hoyer se é machucado, mas foi com uma concussão, eu acho que semana que vem ele já volta. Não, mas foi muito estranho porque foi num lance que ele sofreu um sack, o Brian Hoyer, e o pessoal da NFL tava vendo no vídeo. E tipo, ele tava super bem, tava tranquilo, tava aparentemente sem nada. Mas aí chega o pessoal da NFL e fala, você pode ter alguma coisa, vai pro vestiário agora e faz um exame médico. Ainda bem que tem esse pessoal da NFL pra poder alertar, né? Porque vai que ele volta pra campo e tem algo muito pior. É o lado bom da história, né? E ainda mais o TJ Yates fazendo uma grande partida quando assume o posto de quarterback titular. Mas enfim, é importante que o pessoal da NFL faça isso. É verdade, são medidas médicas aí que só fazem o esporte ser mais admirado, né? Tem a questão de arbitragem e tudo mais, que a gente tem essa revisão de jogadas e tudo mais, que isso pro futebol deveria ser visto faz tempo, acredito eu. E tem isso da parte médica, da parte da saúde dos atletas, para resguardar a saúde dos atletas. Ele saiu bravo, né? Ele não queria sair, né? O cara ali na hora também talvez esteja bem, não tá sentindo nada, mas é muito importante ter um diagnóstico certo, né? Tudo certinho aí, pra saber se teve alguma coisa ou não. Mas ele pelo menos deve estar feliz que o time tenha ganhado. Bom, vamos falar do Bengals. Andy Dalton teve 22 passes completos em 38, 197 jardas e uma interceptação pra lá de engraçada, né? A bola pipocando, não lembro quem era o cornerback que fez a interceptação, mas a bola pipocava na mão dele, boink, de repente ralou a bola. Sensacional. É verdade, pior que eu vi o jogo bem de madrugada aqui, em Londres são 2 horas a mais, o jogo já era, sei lá, quase 4 e pouco, 5 horas da manhã, e eu me falando, caramba, vai pegar, eu pegava a bola e pipocando a bola na mão dele. E eu tava gritando aqui, falando alto pra caramba. O cara foi lá e fez a interceptação. Mas legal, o Houston Texans aí, quem diria, brigando pra vencer a divisão, né? A AFC South contra os Colts, né? Legal. Não, pra ganhar a AFC South deve ser muito fácil, né? Porque é só campanha negativa, né? Se depender, até o Tennessee Titans tem chance. Então não dá pra prever nada. Bom, quem fez as pontuações do Bengals na partida foi o Mike Nugent, tá? Que teve 2 field goals, um de 39 e um de 42 jardas. Também é um aspirante a cavalo na NFL, o Mike Nugent. Mas do lado do Houston Texans, Brian Hoyer teve 12 passes completos em 22, 123 jardas, porém também lançou uma interceptação. TJ Yates teve 5 passes completos em 11, 69 jardas e um touchdown. Touchdown esse lançado para o DeAndre Hopkins. 5 recepções para 57 jardas e o touchdown de 22 jardas, que foi a coisa mais linda do mundo, tem ventosa na mão aquele cara. Caramba, foi sensacional mesmo. Ele meio que segurou assim a bola, tipo um violino, colocou assim, apoiou o queixo, apoiou no ombro, né, a bola. Parecia que tava com um violino. E ainda tomou um tapão ali na final da jogada e mesmo assim continuou segurando a bola. Recepção impressionante. E detalhe, conseguiu manter os 2 pés no chão, dentro da end zone. Então, isso também é uma coisa a se falar, que ele precisa manter o controle da bola em cima e colocar os pés ali, os 2 pés dentro da end zone, né? Então, um touchdown muito, muito bonito do DeAndre Hopkins. Outro destaque da partida é o Shane Lechler.
Mas quem deve ser esse cara? Você deve estar se perguntando. O punter de Houston. Teve 8 punts na partida, o mais longo de 64, só que a média dele é muito boa, 38,9 jardas por punt. Ou seja, isso foi fundamental para colocar o Cincinnati Bengals no buraco e forçar vários 3-and-outs. É verdade, o pessoal não olha muito pros Panthers, pros Kickers, mas a gente viu aí o Adam Vinatieri, o Gostkowski quebrando o recorde do Vinatieri na franquia, uma das maiores franquias aí da NFL, um mercado muito grande. O Carlos Santos aí aparecendo muito bem também, buscando quebrar recordes, e agora o Panther de Houston, né, colocando o Cincinnati ali com as costas sempre na end zone da defesa, posição de campo muito complicada para Andy Dalton, que não conseguiu fazer seu jogo. Bom, o último destaque da partida antes das notas, Vitor, é o seguinte, foi, como eu disse numa postagem que eu fiz, foi o Drop Night Football. O Tyler Eifert, que é o líder de recepções entre os tight ends, que é o jogador antes da rodada com mais touchdowns na NFL, enfim, ele dropou 3 passes, velho. 3 passes. Sim, não foram passes com a marcação muito apertada, não. Foi passe, a bola veio, ele podia encaixar, ela bateu no peito e caiu, sabe? Foram coisas até que passes simples, que ele podia fazer a recepção legal e tal, mas não fez. Então isso ajudou muito ao Andy Dalton ter jogado mal, né? Porque Andy Dalton não chegou nem a 200 jardas, né? Então, pra tu ver, 3 dropadas aí do Eifert poderiam ter ganho mais de 30 jardas aí, pelo menos, ou mais. E poderia ter ajudado bastante os Bengals, né? E o Andy Dalton, né? E também teve um fumble que o AJ Green sofreu, né, no final da partida. Então nada conspirou ao favor dos Bengals para vencer essa partida mesmo. Foi a partida em que nada tinha que dar certo. Bom, 7ª recepção de touchdown na carreira do DeAndre Hopkins, que assumiu a posição de wide receiver número 1 desde que o Andrew Johnson foi para Indianápolis. O TJ Yates, como a gente destacou, consegue o seu 5º passe para touchdown na carreira, sendo que 4 foram contra os Bengals. O Tyler Eifert dropou 3 passes no jogo. Antes, ele tinha 3 drops em toda a temporada. O Texans, 4-5 na AFC South, divide a liderança com o Indianapolis Colts. O Cincinnati Bengals perde pela primeira vez na temporada, sendo que agora eles são 11-21. 11 vitórias e 21 derrotas na história do Monday Night Football. E este resultado, né, é o primeiro time, o Cincinnati Bengals é o primeiro time com 8-0 que perde um jogo sem TD anotado desde o Detroit Lions de 1934. Amigo, meu Deus, esse ataque ele tava falando dos Lions ter vencido os Packers há não sei quanto tempo. Meu Deus, faz quase um século, velho. Não, e detalhe, sem TD anotado, esse ataque com Giovanni Bernard, Andy Dalton, Mohamed Sanu, o AJ Green, Tyler Eifert, meu Deus do céu. Exatamente, eu tava vendo agorinha mesmo, que o Andy Dalton, ele conseguiu, vou até pegar aqui certinho, ele conseguiu distribuir bastante a bola. Teve aqui, ó, vamos ver, todos os recebedores, 4 recebedores teve pelo menos 3 recepções. O AJ Green teve 5, o Jones teve 4, o Bernard teve 5 e o Eifert teve 3 e dropou 3. E o Hill teve 3, ou seja, teve 1, 2, 3, 4, 5 caras com pelo menos 3 recepções. Então ele conseguiu distribuir bem a bola, um ataque muito dinâmico, só que com drops do Eifert, não conseguiu ganhar terreno, teve o fumble que sofreu o AJ Green. Então, o problema não foi só o Andy Dalton, né? Ele tentou, ele é um muito bom quarterback. Não, isso que fique muito bem salientado é a mais pura verdade. Bom, fechamos a conta e passamos a régua na semana 10, agora vamos lá, Vitor, eu vou dizer quais são os jogos e você vai dizer quem ganha, na bucha, sem ficar em cima do muro. Thursday Night Football, beleza. Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans. Vou de Jaguars. Eu vou de Tennessee Titans. Detroit Lions e Oakland Raiders no Ford Field. Eu vou de Detroit Lions. Tô contigo. Não, brincadeira, não, é o Oakland Raiders, né? Então eu vou de Raiders, porque a gente sabe que o Detroit Lions é um time que oscila demais, então eu vou de Oakland Raiders. No Georgia Dome, Atlanta Falcons e Indianapolis Colts. Eu acho que os Colts voltam bem da bye week e vão vencer. Matt Hasselbeck vai ser o quarterback, viu? Porque o Andrew tá com o rim dilacerado. Então, mas do mesmo jeito eu vou de Indianapolis Colts também, porque o Matt Hasselbeck é um quarterback muito confiável. Tennessee Titans e New York Jets no Energy Stadium. Não, pô, Tennessee Titans já foi o Jaguars. É Houston Texans, pelo amor de Deus.
Houston Texans e... vou de... esse é meio chatinho, né? Mas acho que eu vou de Jets, vai. Também vou de Jets. No Lincoln Field, Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers. Philadelphia... Acho que o Philadelphia vence. Eu vou apostar na zebra da rodada. Pra mim vai dar Bucks. Deus te ouça, cara. Deus te ouça. O James Winston tá jogando bastante. O Doug Martin tá fazendo uma temporada boa. Pode fazer uma boa partida. Então eu aposto nessa zebra. No Soldiers Field em Chicago, Bears e Broncos. Com Brock Osweiler no lugar de Peyton Manning. Eu vou de Chicago Bears mesmo. Eu queria que os Broncos vencessem pra não ficar aquela impressão ruim de domingo, mas eu acho que vai dar Bears, sim. Não, o Bears tá voando na temporada. Voando agora, né? Porque o Jay Cutler tá jogando bem, o Langford tá jogando bastante. Enfim, se for pra analisar com imparcialidade, pra mim vai dar Bears. Mas eu como torcedor quero muito que o Broncos vença. No M&T Bank Stadium, Ravens e Rams. Eu vou de St. Louis Rams vencendo por 28-27. Olha, eu tô contigo, viu? Coitados dos Ravens, vai perder mais uma com um pontinho. E o Todd Gurley vai fazer uma excelente partida. No Sun Life Stadium, as orações foram atendidas. A volta de Tony Romo. Dallas vai ter 4 touchdowns do Tony Romo pro Dez Bryant. 4, vamos que vamos. Pra mim vai ser 2 do Dez Bryant, 1 do Terrence Williams e 1 do Jason Witten. Eu tô contigo, 4 touchdowns, pra mim o Dallas Cowboys vence, porque tem que ganhar. Eu vou chutar um placar aqui, vai, 35-10. Rapaz, aí sim, tá sendo bem confiante. No Bank of American Stadium, o Carolina Panthers vai lutar pela invencibilidade contra o Washington Redskins, que vem de uma grande vitória nessa rodada. Outro jogo meio chatinho de apostar, mas eu vou votar nos Panthers porque joga em casa. Mas o Redskins eu acho que vai complicar um pouquinho aí, hein? Pra mim também vai dar Panthers. Outro jogo fundamental pro Cowboys, hein? No Qualcomm Stadium, San Diego Chargers e Kansas City Chiefs. Caramba, os Chiefs venceram, mas não me convenceram muito, não. Porque o ataque não funcionou. Quem comandou foi o Cairo Santos, mas eu vou de Chargers, vai. Nesse jogo eu vou de Chiefs. No CenturyLink Field, Seahawks e 49ers. Seahawks, brincando. Com certeza, tô contigo também. Agora vamos para os 3 jogos principais da noite. No US Bank Stadium em Minneapolis, Minnesota Vikings e Green Bay Packers, duelo que vale a liderança da NFC North. Eu acho que pra mim, tirando os jogos de prime time, são os jogos da rodada. E pra mim vai dar Minnesota Vikings. O Minnesota Vikings acho que vai vencer também. O Packers vai ficar com 4 derrotas seguidas. Acho que vai dar Vikings mesmo. O Sunday Night Football no University of Phoenix Stadium, Arizona Cardinals e Cincinnati Bengals. Que duelo, hein? Pra mim vai dar Cardinals. Bom, caramba, outro jogo difícil. Eu vou de Arizona Cardinals, vai. O que eles fizeram ontem foi nossa, como eu falei, me surpreendeu e eu tô feliz. Então eu tô confiante numa nova vitória do Arizona Cardinals. Bom, e o Monday Night Football no Gillette Stadium vai ser praticamente um monólogo. New England Patriots e Buffalo Bills. Patriots. Vou falar aqui baixinho pra ninguém ouvir. Acho que os Bills vão vencer. Acho que vai dar Bills. Oxi. Sério? Acho que vai dar Bills, hein? Você acha mesmo que o Tyrod Taylor, o LeSean McCoy e toda a galera do Buffalo vai conseguir? Caramba, parece meio idiota, meio suicida assim, mas não sei, cara, eu tinha uma visão aqui, hein? Olha, bom, geralmente quando você tem esse tipo de visão, a maioria delas se confirmam, né? Então... tu conhece lá o Roberto, me chama de Pai Vitor, pô. Sempre acerto as previsões. Bom, vamos ver, né? É um jogo bem interessante, até porque são 2 rivais de divisão. Não vamos esquecer disso também. Se eu acertar, eu te cobro. Se eu errar, tu me cobra. Então a gente fica nessa. Bom, de todo jeito a gente se cobra, né? Então não vamos escapar um do outro na próxima terça. Bom, deixa eu ver aqui. A gente já passou por todos os jogos. O Patriots se encerra contra o Bills. Bom, o Monday Night Football tem sido aquele jogo de... que podem acontecer zebras, o que foi comprovado na semana passada, né? Quer dizer, ontem. Então, olha, corre o risco dessa derrota mesmo, viu?
Eu acho que, como eu falei dos Bills, né, não perderam fora de casa jogando dentro dos Estados Unidos, só perdeu, como tu falou também, só perdeu em Londres, né, então acho que, rapaz, Buffalo Bills na veia. A gente torce por isso também, porque tem que dar uma equilibrada na AFC também, né. Bom, antes da gente falar quem estaria hoje nos playoffs, tem música pra encerrar? Tem música pra encerrar. Hoje vamos de Guns N' Roses, You Could Be Mine. Escolheram bem a música, legal, toca aí. I'll Be Back, meu amigo. Essa música é muito bacana mesmo. Uma das poucas daquelas do Guns N' Roses que eu ouço e falo, essa é bacana. Bom, se os playoffs começassem na semana que vem, pela AFC, New England Patriots, Buffalo Bills, Denver Broncos, Cincinnati Bengals, Indianapolis Colts e Pittsburgh Steelers. Pela NFC, New York Giants, Arizona Cardinals, Minnesota Vikings, Green Bay Packers, Atlanta Falcons e Carolina Panthers. Seriam esses os times. E pra mim, se tivesse que acontecer uma final de divisão, pra mim quem faria a final de divisão da AFC? Patriots e Bengals. Pelo menos pra mim, Patriots e Bengals estão jogando o melhor futebol da AFC. E pra mim, quem faria a final da NFC, como eu já falei, Panthers e Cardinals. E pra você, Vitor? Eu acho que na Conferência Americana, New England Patriots sobrando mesmo. E eu também concordo, Cincinnati Bengals. Mas se o Cincinnati Bengals perder dos Cardinals e os Broncos surpreenderem, apesar de ter um time melhor que os Bears, e vencer na semana que vem, eu mudaria isso aí. Mas por enquanto, Patriots e Bengals. Da Conferência Nacional, eu acho que Carolina Panthers e Arizona Cardinals são os times aí mais fortes no momento, mas como a gente falou, né, o Arizona Cardinals pega os Bengals, então é um jogo que vai mexer bastante nas duas conferências, né, vamos ver aí. Bom, por hoje pode fechar a conta, pode passar a régua, acabamos de falar da semana 10 da NFL. Bom, Vitor, próxima terça, 8h10 da noite, tamo de volta. Tamo de volta, jogos muito interessantes assim como tivemos na semana 10. Agradecer aí o Heller mais uma vez por ter ficado aqui no meu lugar. O cara entende muito de NFL também. Eu aprendi bastante nos 2 últimos podcasts. Muito obrigado, valeu. Valeu a audiência aí do pessoal. Muito obrigado. Com certeza, principalmente as meninas estão muito felizes com a sua volta. E antes de mais nada, Vitor, antes de eu dar tchau pra você, bom dia, boa tarde ou boa noite? Aqui é boa tarde, são 5h23, mas tá escuro. Escurece muito cedo aqui no outono pro inverno. Chegou a escurecer umas 5 e pouco. Tá assim, tá quase escurecendo, mas 5 e pouco já começa a escurecer. São 5h30 aqui. Bom, 5h30 na Inglaterra. Bom, pra quem não sabe, o podcast é gravado, tá, gente? Vai ao ar à noite, mas a gente grava de tarde. São 5 e pouco lá na Inglaterra e aqui no Brasil são 3 horas e 25 minutos. Semana que vem a gente vê se consegue gravar juntos se ele já estiver no Brasil de novo, né, Dear? É isso aí, vou botar quinta-feira de manhã, chego em São Paulo de manhã, né, então Santos eu devo estar aí de tarde, devo almoçar em São Paulo, de tarde eu tô aqui, mas terça-feira que vem vamos tentar gravar em algum lugar legal aí, talvez com um convidado, não sei, ia ser bem interessante. Opa, com certeza, a gente torce por isso. Bom, então por hoje fecha a conta, passa a régua, próxima terça tamo de volta. E a gente fala muito da NFL aqui na Rádio Prêmio Esportes, meu amigo. O seu esporte no caminho do bem, NFL no caminho do bem. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, um beijo no coração e tchau. Conecte rdpremiesportes.com.